noite, meus irmãos. Deus abençoe. No nome de Jesus, Deus abençoe a todos e guarde. Vamos para mais um culto virtual, mais uma live na presença do Senhor. E que sejamos mais uma vez muito abençoados. Vão se achegando. Deus abençoe a todos. Bom estarmos juntos mais uma vez. E glória a Deus. Aleluia. Já vá abrindo aí sua Bíblia em Marcos capítulo 6, para que você já fique com a palavra pronta aí, para que o Senhor abençoe a sua vida, a minha vida. Não vamos à mensagem agora, ainda não. Só estou antecipando o texto para que você já deixe marcado aí em Marcos capítulo 6. Depois eu digo os versículos quando chegar na mensagem. Vamos passar por outro texto, não do Novo, mas do Antigo Testamento. Um texto também de Jeremias. Hoje pela manhã caminhamos em um texto de Jeremias no capítulo 9, mas agora à noite, como referência, vamos a um outro texto de Jeremias também, não 9, um outro capítulo, e que na hora também eu digo a vocês, ok? Deus abençoe a todos grandemente, em o nome de Jesus. Deixa eu orar pela sua vida. E daqui a pouco, terminando a oração, eu chamo o Nani, o pastor Alexandre, para o louvor. E depois vamos à palavra do Senhor. Espero que você tenha tido uma tarde boa, um início de noite boa. E que Deus fale profundamente aos nossos corações nessa noite. Amém? Então feche seus olhos aí, vamos orar. Deus Santo, amado nosso, o Senhor que tudo sabe, tudo vê, todos conhece. O Senhor que vai além de nós, conhece muito mais do que possamos imaginar. Aquele que nos fez, aquele que nos criou, aquele que nos fortalece, nos guia, é o Senhor. Que dirigimos as nossas vozes nessa noite, é ao Senhor que pedimos a bênção nessa noite, é do Senhor que pedimos a palavra, a direção, a revelação, a unção necessária para esse culto que prestamos a Ti. Que o Senhor nos abençoe grandemente, que o Senhor fale conosco poderosamente, que o Senhor faça fluir esse momento com muita graça, com muita paz, com muita tranquilidade, e que seja um milagre, porque o culto prestado a Ti é um milagre, Senhor. E precisamos desse milagre mais uma vez, para que o Seu nome seja glorificado, para que o Senhor seja exaltado, para que tudo que fizermos seja para a honra, glória exclusivamente do Senhor. Por isso, seja sobre nós, visitando cada pessoa nesse momento, estando em cada casa nessa hora, abrindo as nossas mentes, tratando nos nossos corações, neste culto que prestamos a Ti. E que o Senhor continue nos abençoando, no nome santo de Jesus Cristo, nosso Senhor, na presença maravilhosa do Espírito Santo, nosso Senhor, para a alegria e louvor do nosso Pai, nosso Senhor. Esteja conosco, Deus, é o que eu te peço, neste momento e desde já, no nome de Jesus, amém e glória a Deus. Aleluia! Vamos louvar ao Senhor. Duas canções nesse momento. Continuidade. Espera que o pastor Alexandre não entrarem. Para que possamos ao nosso Deus. Aleluia! Glória a Jesus. Vamos louvar ao Senhor então no nome de Jesus. Amém. Está nos ouvindo, pastor? Ouvindo? Amém. Vamos adorar ao Senhor.
ser bem mais do que já sou, um adorador por excelência me tornar. Eu não vou me importar com o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Eu não posso me calar. Eu tenho adoração em meu DNA. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser. Eu não vou me importar com o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Eu não posso me calar. Tenho adoração em meu DNA. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser. Nos dê esse coração, Senhor. Coração que te exalta, que te adora, te glorifica, Senhor. Tu estás conosco, Senhor. Cada lar seja cheio da tua presença, Senhor, nessa noite, em nome de Jesus. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz a glória pra respirar, me faz andar sobre as águas. Tu és Senhor, tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, és o meu dono, minha paixão, minha canção e meu louvor. Se o sol se pôr, cantei. Se o sol se pôr e a noite chegar, só tu és, Senhor, quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu amigo, Senhor, meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz a glória.
sempre ao teu nome toda a honra, toda a glória, Senhor. É sempre um privilégio, Senhor, adorar ao Senhor. É sempre, Senhor, um presente do Senhor poder exaltar o teu nome, poder glorificar o teu nome, Senhor. Receba, Senhor, os louvores entoados a ti, Senhor, nessa noite, Senhor. Como aroma suave as tuas narinas, Senhor. Nós entregamos ao Senhor. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Amém. Deus abençoe. Aleluia. Você já achou aí Marcos 6 na sua Bíblia? Eu tinha falado já de Marcos 6. Vamos orar no final ainda. Enfim, e glória a Deus. Quem me conhece há mais tempo sabe que eu não gosto de despedidas. E aqueles que são da igreja de Ilhéus aqui sabem que amanhã o pastor Alexandre e Nani já estarão retornando para Minas Gerais, para a sua cidade. E ao final aqui, vamos orar pela viagem deles mais uma vez e que Deus os abençoe no nome de Jesus. Estive com eles ontem e o momento é esse, o sentimento é esse. Mas vamos à palavra do Senhor, deixando para o final mais uma oração, não uma oração, mais uma oração pela vida deles, pela família deles, no nome de Jesus. Tá bom? Então, Marcos 6, versículo 7. Eu vou ler do 7 até o 28. Então, eu vou ler um trecho longo da palavra, por isso eu preciso que você guarde muita atenção, preciso que você preste muita atenção naquilo que o Espírito Santo, creio eu, tem para nos falar nessa noite, em o nome de Jesus. Amém? Então, Marcos 6, versículo 7, repito, vou até o versículo 28. Tomara que você esteja conosco agora, ao vivo, assistindo, se não, assistindo depois pelo IGTV. Agora as lives gravadas no Instagram não vão para o Story, vão para o IGTV. E depois vamos subir também a mensagem para o nosso canal no YouTube. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal no YouTube, vá lá, digite, procure Igreja Bíblica Semear em Ilhéus. Inscreva-se, ative as notificações e todos os vídeos que nós colocarmos lá, você vai ser notificado ou notificada para que possa acompanhar para a glória de Deus. Amém? Então, que Deus te abençoe em mais essa ministração, em mais esse culto, em mais essa live, para a honra e glória do nome de Jesus, nosso Senhor. Versículo 7 de Marcos 6. Amém? Glória a Deus. Reuniu os 12 e começou a enviá-los de dois em dois, dando-lhes autoridade para expulsar espíritos impuros. Versículo 8. Instruí-os a não levar coisa alguma na viagem, exceto um cajado. Não poderiam levar alimento, nem bolsa de viagem, nem dinheiro. Poderiam calçar sandálias, mas não levar uma muda de roupa extra. Versículo 10. Disse ele: onde quer que forem, fiquem na mesma casa até partirem da cidade. Mas se algum povoado se recusar a recebê-los ou a ouvi-los, ao saírem, sacudam a poeira dos pés como sinal de reprovação. Então eles partiram, dizendo a todos que encontravam que se arrependessem. Expulsaram muitos demônios e curaram muitos enfermos, ungindo-os com óleo. Versículo 14. Logo, o rei Herodes ouviu falar de Jesus, pois todos comentavam a seu respeito. Alguns diziam: João Batista ressuscitou dos mortos. Por isso tem poder para fazer esses milagres. Outros diziam: é Elias. Ainda outros diziam: é um profeta, como os profetas de antigamente. Quando Herodes, versículo 16, ouviu falar de Jesus, disse: João, o homem a quem decapitei, voltou dos mortos. E aí entramos na parte do texto que mais nos interessa nessa noite. Versículo 17. O rei havia mandado prender e encarcerar João para agradar Herodias,
Ela era esposa de seu irmão Filipe, mas Herodes tinha se casado com ela. João dizia a Herodes: é contra a lei que o Senhor viva com a esposa de seu irmão. Por isso, Herodias guardava rancor de João e queria matá-lo, mas não podia fazê-lo, pois Herodes o respeitava e o protegia, sabendo que ele era um homem justo e santo. Herodes ficava muito perturbado sempre que falava com João, mas mesmo assim gostava de ouvi-lo. Finalmente, no aniversário de Herodes, Herodias teve a oportunidade que procurava. Ele deu uma festa para os membros do alto escalão do governo, para seus oficiais militares e para os cidadãos mais importantes da Galileia. Sua filha, também chamada Herodias, entrou e apresentou uma dança que agradou muito Herodes e seus convidados. Peça-me qualquer coisa que deseje e eu lhe darei, disse o rei à moça. E prometeu sob juramento: eu lhe darei o que pedi, até metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à mãe: o que devo pedir? A mãe lhe disse: peça a cabeça de João Batista. Versículo 25. A moça voltou depressa ao rei e disse: quero a cabeça de João Batista agora mesmo, num prato ou numa bandeja. O rei muito se entristeceu, versículo 26, com isso, mas por causa do juramento que havia feito na frente dos convidados, não pôde negar o pedido. Assim enviou no mesmo instante um carrasco com ordem de cortar a cabeça de João e trazê-la. Ele decapitou João na prisão, trouxe a cabeça num prato e a entregou à moça, que a levou à sua mãe. Quando os discípulos de João souberam o que havia acontecido, foram buscar o corpo e o colocaram numa sepultura. Só até aí. E que Deus nos abençoe, que Deus fale conosco, no nome de Jesus. São muitas coisas aqui no texto, mas muitas mesmo, que terminam fazendo, ou talvez fazendo com que a gente se distraia, se disperse, porque só esses versículos que eu li aqui dava mais do que um seminário, mais do que um congresso, mais do que mensagens para muitas ministrações, para muitos cultos, mas eu vou me concentrar naquilo dentro do texto que o Senhor falou ao meu coração para que eu trouxesse para vocês nessa noite. Porque tem coisas na vida, e aí introduzindo o texto e a mensagem para chegar onde Deus quer, tem coisas que a gente pensa que poderiam ser diferentes. Essa vida que a gente tem, de tantas coisas, independente das idades, independente dos afazeres, dos lugares, das profissões, tem coisas que a gente pensa que poderiam ser diferentes se os tempos fossem outros, se as pessoas fossem outras, se as circunstâncias fossem diferentes. Já deve ter acontecido contigo, sim, de parar e pensar dessa forma. Se a minha conversão tivesse acontecido antes do que de fato foi. Se eu tivesse feito tal coisa. Ou se eu não tivesse feito a tal coisa, como poderia ser? Como poderia ter acontecido? Seria da mesma forma? Seria diferente? Se João Batista pregasse outra coisa, será que teria morrido? Se não fosse toda a raiva que Herodias tinha em seu coração, será que teria mandado matar, aproveitando-se da situação, da bobeira, digamos assim, que Herodes deu? Porque o próprio texto que lemos diz que Herodes respeitava e até protegia João, porque sabia que apesar de acusá-lo, apesar de atentar e apontar para o pecado de Herodes, Herodes sabia que João falava a verdade. E o texto que lemos do versículo 20 disse que até mesmo gostava de ouvir João Batista pregar, profetizar. Mas num momento de vacilo, digamos assim, num momento de bobeira, num momento de festa, num momento de alegria, e a gente precisa tomar cuidado com essas coisas, né? Eu assisti um vídeo anos atrás
enviado por uma irmã nossa lá de Tabuna. Isso deve ter uns 3 anos, mais ou menos, que eu recebi esse vídeo. E o vídeo falava algo muito interessante, uma série de exemplos, um texto muito bem lido, muito bem narrado, muito bonito o texto, as imagens estavam ali, mas aquele homem e cristão, aquele rapaz que estava falando ali e narrando, declamando aquele texto, a intenção dele, ele frisa isso muitas vezes, ele repete isso muitas vezes, e no final ele deixa isso mais claro ainda, o cerne, o centro, o principal do texto que ele dizia é que nessa vida que a gente tem, nessa vida que a gente tem, a gente tem que guardar no nosso coração 3 coisas, 3 palavras que formam a mesma realidade, 3 palavras, e as 3 palavras eram: isso vai passar. E ele dizia no texto que não deveríamos tomar ou falar, tomar grandes decisões ou falar alguma coisa, prometer alguma coisa em momentos de grande alegria, em momentos de grandes festejos, porque mesmo os momentos de grande alegria também iam passar. E ele dizia: se você estiver muito alegre, se você estiver muito feliz, lembre, isso vai passar. E também ele dizia: se você estiver muito triste, se você estiver muito desanimado, lembre, isso vai passar. E o texto dizia desse cuidado, né, em tomar decisões, em dizer certas coisas, fosse no momento de grande alegria, fosse no momento de grande tristeza. Aqui, no momento de entusiasmo, aqui no momento de grande alegria, aqui no momento de festa, aqui no dia do aniversário. E hoje, meus parabéns mais uma vez para o nosso diácono Jorge, aniversariante do dia. Que Deus abençoe Jorge, Roberta, toda a sua casa. Num dia de grande alegria, a filha de Herodias dança maravilhosamente bem. Herodes se encanta com aquilo e diz para aquela moça: peça-me o que você quiser e eu te darei, ainda que seja metade do meu reino. E a gente pode parar e pensar, né? Será que se João Batista falasse algo diferente acerca de Herodes e da mulher do seu irmão, que ele tomou para si como esposa, existiria aquela reação no coração dela? Se não fosse tanta raiva, tanto ódio, tanto rancor do coração daquela mulher em relação a João Batista, e talvez até em relação ao próprio Herodes, que gostava de ouvir João Batista, que protegia até João Batista, respeitava João Batista. Será que não fosse esse possível rancor em relação ao próprio Herodes? Ela aproveitou a situação para que a filha então pedisse a decapitação, a morte, evidentemente, e a decapitação de João Batista. Tem coisas que a gente pensa que poderiam ser diferentes se os tempos fossem outros, se as pessoas fossem outras, se as circunstâncias fossem diferentes. Difícil acreditar nisso para algumas pessoas. Algumas pessoas não acreditam nisso, acham que isso não é possível. As coisas são como são, devem ser e deverão sempre permanecer como são, enquanto que para outros não é nem tão difícil acreditar nisso. Evidentemente que eu creio que as coisas de Deus são inalteráveis, até porque a própria palavra diz que nenhum dos planos de Deus, nenhum dos propósitos do Senhor pode ser frustrado. Então, se nenhum dos planos dele pode ser frustrado, aquilo que diz respeito exclusivamente a Deus vai acontecer, vai se cumprir. A questão é onde a gente entra aí, onde a gente se coloca na história, onde João Batista se colocou diante do seu chamado de Deus, onde ele falou, o que falou e para quem falou. É interessante lembrar também que esse relato aí da morte de João Batista está entre um momento importante da própria história da igreja, importante no próprio tempo de ministério de Cristo na Terra. Esse relato da morte de João Batista está no momento compreendido entre o envio dos discípulos, a começar com os 12 apóstolos, né, de 2 em 2, o envio deles e o seu retorno. Jesus envia os seus discípulos
como nós lemos lá no versículo 7, começa a enviar os seus discípulos, dando a eles autoridade para pregar, autoridade para curar, autoridade para expulsar demônios, repreender qualquer tipo de mal e de enfermidade. Nesse meio tempo que eles estão naquela missão, vem o relato da morte de João Batista e depois eles retornam. Então, esse relato, repito, a morte de João, está entre o envio e o retorno dos discípulos separados pelo Senhor. E interessante quantas coisas podem acontecer entre um momento e outro das nossas vidas. Quantas coisas podem acontecer entre um momento e outro das nossas vidas. Porque é justamente essas coisas inesperadas que a gente pensa que poderiam ser diferentes ou não, foi justamente o que aconteceu com João. O próprio João, eu não imagino que fosse ser decapitado a pedido da filha, da mulher, de quem ele apontava o pecado. Ainda que não diretamente para ela, mas sim para o marido que ela tinha, que não era necessariamente o marido dela. Não acredito, pelo menos não vejo motivo de João ter parado para pensar que por conta do que ele falava, por conta do que ele pregava, ele poderia ser decapitado a pedido de uma jovem depois de uma dança no aniversário do rei. Ele até podia imaginar que ia morrer. Mas calcular que seria daquela forma seria bem difícil. E pensando nessas circunstâncias, que será que se as coisas fossem diferentes, será que se os tempos fossem outros, será que se as pessoas fossem outras, será que se as circunstâncias fossem diferentes, algo teria acontecido diferente na vida de João Batista? Se João vivesse nos dias de hoje, será que João estaria pregando as mesmas coisas daquela época? Será que estaria denunciando o pecado da mesma forma que fez naquele tempo? Eu acredito que sim, eu acredito que João Batista, vivendo nos tempos de hoje, o profeta que era, o homem que era, levantado por Deus para cumprir a missão que foi, não somente de anunciar a vinda de Cristo, não somente poderosamente a voz que clamava no deserto, falando de João como profeta, falando de João como homem de Deus. Será que se João Batista vivesse nos dias de hoje, ia apontar o pecado, ia falar as verdades de Deus, ia bradar, fosse no deserto ou na cidade, acerca dos erros das pessoas, fazendo com que elas ouvissem a voz de Deus e se arrependessem e tornassem o Senhor? Pois se João vivesse nos dias de hoje e ainda pregasse a mesma mensagem, ao contrário de muitos pregadores, muitos pastores que a gente vê hoje em dia, se agisse da mesma forma, diferente de muitos pastores e pregadores coach, como tem hoje em dia, né? Hoje em dia se vê muito disso, muito floreio, muitas luzes indiretas, música de fundo e tantas coisas, que aquilo é só para mexer com o emocional, só para fragilizar as pessoas. Daqui a pouco as pessoas começam a chorar e nem sabem porque estão chorando. Se João Batista vivesse nos dias de hoje, pregaria a mesma mensagem, continuaria falando a mesma coisa, ou será que ele agiria diferente, pensaria diferente, faria algo bem parecido, como a gente vê muitas vezes nos dias de hoje? Pois eu acredito que se João vivesse nos dias de hoje, ele seria decapitado do mesmo jeito, por pregar a mesma mensagem da mesma forma, por apontar o pecado da mesma maneira como foi, como fez, como fazia na sua época, porque a questão não é quem, quando, onde ou porquê, a questão está na essência. E João Batista era essencialmente um homem de Deus. Homens de Deus prezam pela verdade. Homens de Deus apontam para Cristo. Homens de Deus caminham segundo a vontade do Senhor. E quando eu falo homens de Deus, eu falo pessoas de Deus. E João Batista não estava preocupado de não ter uma casa, não estava preocupado de ter belas roupas, não estava preocupado se as suas vestes eram de pelo de camelo, ou se o que ele comia eram gafanhotos com mel silvestre. João Batista estava preocupado em pregar a verdade, em denunciar o pecado,
em fazer o que era certo, em cumprir o seu chamado na presença do Senhor, ainda que outros não gostassem. Ainda que isso o tenha levado a literalmente perder a cabeça como perdeu. Então, indo e vindo, para que você não perca o contexto, nem do texto, nem o contexto da mensagem, tem coisas que a gente pensa que poderiam ser diferentes se os tempos fossem outros, se as pessoas fossem outras e se as circunstâncias fossem diferentes. Para alguns é possível pensar assim. Outros já têm grande dificuldade de pensar desse jeito, pois se João Batista, centro aqui do que estamos falando hoje, evidentemente que o centro da Bíblia, o centro da igreja, o centro das nossas vidas, o centro da nossa alma, o centro da nossa salvação, o centro da nossa fé, sempre foi, é e sempre será Cristo. Mas falando aqui da mensagem, falando de João Batista, que teve a sua cabeça colocada no centro de um prato ou de uma bandeja, se João vivesse nos dias de hoje e ainda pregasse a mesma mensagem daquela época, se dissesse as mesmas coisas, agisse da mesma forma, diferente de muitos pastores Nutella e pregadores coach dos dias de hoje, ele seria morto. Ele seria decapitado da mesma forma que foi no seu tempo. Porque a questão, de novo, repito novamente, falo, a questão não é quem, quando, onde ou porquê. A questão é de essência. E é essa essência que João Batista não perdeu. Morreu, mas não perdeu. Foi preso, mas não perdeu a essência. Foi decapitado, mas não perdeu a sua essência. Outro exemplo interessante disso é de nosso amigo profeta também, Jeremias. Falei que iríamos a outro texto de Jeremias. Esse também é um texto um pouquinho longo, mas eu não vou ler todo, não. Jeremias 38, e o que eu vou dar como exemplo agora está dos versículos 1 a 18. Mas eu não vou ler o texto todo, não, para que a gente possa ganhar tempo. Então, deixa aí marcado Marcos 6 e vá lá em Jeremias capítulo 38. Dos versículos 1 ao 18, é aquele momento conhecido, famoso também da vida do profeta Jeremias, em que ele é lançado no poço, lançado numa cisterna, que tem seu corpo afundado na lama. Mas por que ele foi lançado no poço? Por que ele foi lançado naquela cisterna? E o texto fala, olha o versículo 1 de Jeremias 38. Cefatias, filho de Matã, Gedalias, filho de Pazu, Jucal, filho de Semelias, e Pesur, filho de Maquias, ouviram o que Jeremias dizia a todo o povo. Versículo 2: Assim diz o Senhor, todos que ficarem em Jerusalém morrerão por guerra, fome ou doença, em algumas versões, morrerão pela espada, pela peste ou pela fome, mas os que se renderem aos babilônios viverão. A recompensa deles será vida, eles viverão. Assim diz o Senhor, versículo 3, a cidade de Jerusalém certamente será entregue ao exército do rei da Babilônia, que a conquistará. Então, esses oficiais foram ver o rei e disseram, esse homem deve morrer. Suas palavras vão desanimar os poucos soldados que restam, bem como todo o povo. Ele não busca o bem, mas a desgraça da nação. O rei Zedequias concordou e disse, façam o que quiserem com ele, não posso impedi-los. Então os oficiais tiraram Jeremias de sua cela e o baixaram por meio de cordas para dentro de um poço vazio, uma cisterna no pátio da prisão. O poço pertencia a Malquias, membro da família real. Não tinha água, mas havia uma camada de lama no fundo e Jeremias ficou atolado nela. O que é que o profeta fez? Falou a verdade. O que é que o profeta fez? Anunciou aquilo que o Senhor tinha ordenado a ele. E o que é que fizeram? Manda o profeta para o poço, bota o homem no poço.
O rei era Zedequias, o profeta era Jeremias, mas surge na história um homem, um etíope, um oficial do palácio real, chamado Ebed-Meleque. Depois de um tempo, Ebed-Meleque chega para o rei e diz: rei, agiram mal em relação a Jeremias. Agiram errado em relação ao homem de Deus. E o rei, então, permite que Ebed-Meleque vá lá e tire Jeremias do poço, retire o profeta da cisterna. E quando Jeremias é trazido à presença do rei, o rei fala para ele: ó, me diga uma palavra, me fale algo, me diga tudo, não me esconda nada, a depender da sua versão. E Jeremias diz: não, se eu lhe fizer alguma coisa, se eu lhe falar alguma coisa, certamente me matarás. E o rei então promete para ele que ele não seria morto, prometeu que ele não morreria. Versículo 16, ó. Então o rei Zedequias lhe prometeu em segredo: tão certo como vive o Senhor que nos criou, não matarei, nem me entregarei aos homens que desejam tirar sua vida. Então Jeremias disse a Zedequias o quê? Assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos, o Deus de Israel: se você se render aos oficiais babilônicos, você e sua família viverão, e a cidade não será queimada. Mas se não se render, não escapará. A cidade será entregue aos babilônios, e eles a queimarão de alto a baixo. Ou seja, a mensagem não mudou. A mensagem foi a mesma. Não é porque o profeta foi colocado no poço, não é porque o profeta foi largado ali, não é porque o profeta estava ali com o seu corpo afundado na lama que a mensagem ia mudar. E se lançassem Jeremias no poço de novo, ele iria mais uma vez. Mas ficou, até terminar aquele momento, até terminar aquele episódio, ficou ali no pátio do palácio. Mas, se fosse nos dias de hoje, Jeremias viraria para o rei e diria assim: não, vou falar outra coisa. Vou dar outra mensagem. Ele quer uma palavra, ele quer ouvir alguma coisa. Vou falar algo que agrade o coração dele. Pelo menos assim ele não vai mandar me matar, ou não vai me botar na cisterna de novo. Não vai me colocar, me dar na mão daquele povo que vai me jogar no fundo do poço mais uma vez. Mas antes do poço, a mensagem era que todos que ficassem em Jerusalém morreriam, fosse pela guerra, pela fome ou pela peste. Mas se rendesse, viveriam. Depois do poço, a mensagem continuou a mesma. Quem ficasse em Jerusalém morreria. Seria morto pela espada, pela fome ou pela doença. Mas quem se rendesse, viveria. A mensagem não mudou. Quantas vezes a João Batista deve ter falado para Herodes do seu pecado? Quantas vezes João Batista deve ter acusado verdadeiramente do seu pecado aquela mulher que deveria estar com Filipe, não com Herodes, o tetrarca? Quantas vezes João falou e só falou verdades? Quantas vezes João pregou e só pregou verdades? Quantas vezes Jeremias profetizou, não mudando a revelação de Deus, não mudando a vontade de Deus, porque era verdade. A mensagem de Jeremias não mudou, porque era verdade. A mensagem de João Batista não mudou, porque era a verdade. E a verdade não tem preço. A verdade não tem preço. É por isso que a mensagem não pode mudar. Porque não é uma questão de quem, quando, onde ou porquê. A questão é de essência. A questão é de interior. A questão é do íntimo. Algumas coisas podem até mudar. Certas situações podem até ser diferentes. Podemos até ficar imaginando como seria, que não se pode perder a essência. Eu já fiquei me perguntando e até orando a Deus várias vezes: Senhor, teria sido tão bom se eu tivesse conhecido a Alexandra antes. Teria sido tão maravilhoso
ter conhecido ela antes do que eu conheci, teria me evitado tantos problemas. Eu teria deixado de fazer tantas besteiras. Eu teria poupado tanto tempo, poupado saúde, poupado dinheiro. Porque a Alexandra, além da mulher maravilhosa que é extremamente econômica. E glória a Deus por isso. Ah, e eu me pergunto, Senhor, por que não me converteu antes? Senhor, por que não me apresentou a Alexandra antes? Senhor, por que não foi diferente? Por que não foi em tal época? Por que não foi essa situação envolvendo tantas outras pessoas? Para chegar à conclusão, e uma mensagem como essa de hoje me confirma ainda mais isso, que a questão não é quem, quando, onde ou porquê, mas a questão é de essência. Porque no dia que aprove ao Senhor mudar minha vida, Ele não mudou a cidade que eu morava, Ele não mudou a casa que eu morava, Ele não mudou os meus colegas de trabalho, Ele mudou a minha essência. Transformou quem eu era na pessoa que eu sou, depois de todos esses anos de caminhada, de experiência, de vivência e de aprendizado. Porque nessa vida o Senhor também me ensinou que ou a gente vence ou a gente aprende, desde que estejamos na presença dele. Então, da mesma maneira que, independente das circunstâncias, independente do momento, independente da época, independente das pessoas, independente dos territórios, independente de qualquer situação, João Batista não mudaria nem a sua mensagem, nem quem ele era em Deus. Da mesma maneira que Jeremias, independente se o rei era Zedequias ou se fosse outro, independente se o etíope oficial do palácio fosse Ebed-Meleque ou outro, independente do poço, independente da cisterna, independente do exército babilônico, independente da Nabucodonosor, rei da Babilônia, ou Nebuzaradão, rei, o comandante, perdão, do exército, a mensagem de Jeremias não mudaria. Não mudaria porque era verdade, da mesma maneira que a mensagem de João não mudou porque era verdade, ainda que isso lhe tenha custado a vida. Porque falar a verdade tem um preço alto. Manter-se fiel na presença de Deus tem um preço alto. Caminhar com o Senhor tem um preço alto. Pode ser a morte, pode ser o poço, pode ser a solidão, pode ser a indiferença, pode ser a falsidade, mas também pode ser a alegria, pode ser o prazer, pode ser a comunhão, pode ser a unção, pode ser a presença de Deus, tudo para a glória de Deus. Então não é uma questão de parar e pensar se seria diferente. Como seria se a circunstância fosse outra? É para parar e pensar que a questão é de essência, a questão é de íntimo, a questão é de interior. A questão é do que verdadeiramente importa. E o que importa é a verdade. Que Jeremias pregou e profetizou. Que João Batista pregou e profetizou. Que Ariston deve pregar e profetizar. Que Alexandra deve pregar e profetizar. Que Mateus deve pregar e profetizar. Que você deve pregar e profetizar. Que sua esposa deve pregar e profetizar. Que seus filhos devem pregar e profetizar. Que nós, como igreja, devemos pregar e profetizar. Não é uma questão de quem, quando, onde ou porquê. É uma questão de essência. É uma questão de íntimo. E dessa forma, ainda que a nossa vida passe, seremos eternizados. Não pelos homens, não mais pela Bíblia. Seremos eternizados pelo próprio Senhor. Como Jesus falou acerca de João Batista, que entre os nascidos de mulher não havia ninguém como João. Daqueles que nasceram de um ventre materno, não tinha ninguém como João Batista. Ninguém, ninguém, ninguém. Porque, independente de tudo, ele mantinha a sua essência. E a sua essência era ser o homem de Deus.
A sua essência era ser um propagador e proclamador da verdade. A sua essência era, independente de qualquer coisa, denunciar o pecado, apontar o erro, falar a verdade, ainda que tivesse sido preso, ainda que fosse levado à morte, como foi. Como foi. Porque mesmo na morte foi um exemplo. Mesmo na perseguição e na prisão, foi um exemplo. E nós poderíamos passar a noite toda aqui, dando exemplo de homens e mulheres que entregaram suas vidas pelo reino, que entregaram suas vidas pela verdade, que entregaram suas vidas pela palavra, que entregaram suas vidas por Cristo. Poderíamos passar a noite toda falando daqueles que também foram imortalizados e eternizados na Bíblia, como Estevão, Paulo, Pedro, os outros apóstolos e tantos outros homens e mulheres, como poderíamos também lembrar de outros tantos homens e mulheres ao longo da história que seguiram esse mesmo exemplo de homens poderosos em Deus, como Isaías e Jeremias, de homens profeticamente usados por Deus, como João Batista e outros tantos, porque não perderam a essência. Não esqueceram que a verdade é o que mais importa. Não esqueceram que, independente das circunstâncias, maior do que todos é o Senhor. Mais importante do que todos é o Senhor. Mais essencial do que a própria vida é dar glórias a Deus. E não há melhor forma de dar glórias a Deus do que testemunhando da verdade, vivendo a verdade, pregando e profetizando a mais pura verdade. Então, não se preocupe com as circunstâncias. Não se preocupe com o tempo. Não se preocupe com as pessoas envolvidas. Se preocupe com Cristo. Não se preocupe se vão te matar. Não se preocupe se vão te colocar na cisterna. Se vão te cerrar no meio, como fizeram com Isaías. Se vão até te esquartejar, como fizeram com o apóstolo Paulo. O que importa é não perder a essência. Só que a vida desses homens não foi só isso, não. A vida desses homens foi muito mais do que isso. Muito mais do que isso. Como as nossas vidas também é muito mais do que isso. Uma mensagem como essa não serve para alertar você ou a mim que nessa vida vamos ter sofrimento, que nessa vida vamos ter perseguição, que nessa vida vamos ser presos. Vivemos num país democrático, vivemos num país, apesar de laico, abertamente se pode ter e praticar qualquer religião. Aqui ninguém é preso por pregar o evangelho em praça pública. Aqui ninguém é colocado numa cadeia por caminhar com a Bíblia embaixo do braço. Aqui ninguém é açoitado pelo fato de se declarar cristão, de estar na rua ou coisa parecida, pregando o evangelho ou algo assim. A questão é de manter a essência. E essencialmente somos do Senhor. Essencialmente somos e pertencemos a Cristo. E dessa forma, essencialmente, a nossa mensagem não pode mudar. E a essência da mensagem é a verdade. E que Deus te abençoe grandemente no nome de Jesus. Poderosamente no nome de Jesus. Que assim seja, que assim se cumpra e que assim sejamos em todos os nossos dias, para a glória daquele que vive e reina eternamente, Jesus, nosso Salvador. Amém? Deixa eu pedir para você que você feche seus olhos. Se você puder, você coloca a mão aí sobre o seu coração. E vamos orar mais uma vez. Senhor, obrigado por esta oportunidade, obrigado pela ministração da Tua palavra, obrigado pela liberdade que temos. Senhor, quão maravilhoso é termos a liberdade de pregar o Evangelho, a liberdade de anunciar as boas novas da salvação. Que maravilhoso é, Senhor, poder ter essa vida e tomara que queiramos isso cada vez mais,
de vermos essa essência, de pregarmos essa palavra, de não deixar que as pessoas, as circunstâncias, as épocas ou qualquer coisa ao nosso redor mude a nossa essência, que foi transformada pelo Senhor. Algo em nós, sim, precisava ser mudado e o Senhor fez. Nos tirou das trevas para a luz, nos tirou da morte para a vida, transformou-nos de ímpios para salvos, santos, lavados e remidos pelo sangue do Senhor. Isso em nós precisava ser mudado. Como outras coisas em nós ainda precisam ser transformadas, ó Deus, mas que não percamos a essência. E a essência é a verdade que vem de Cristo, independente das circunstâncias. O Senhor nos abençoe, que o Senhor fale conosco, que o Senhor continue nos abençoando a cada dia, nos instruindo a todo instante, no nome de Jesus. Mas quero também, Senhor, mais uma vez, apresentar em oração a vida do pastor Alexandre, de Nani, de Fernanda, de Dani, de Léo, que estarão pegando estrada amanhã de volta para Rio Piracicaba, Minas Gerais, sua cidade. O Senhor abençoe o retorno deles, o Senhor abençoe a vida deles lá, como tão grandemente os abençoou aqui. Que o Senhor os guarde, que o Senhor os livre do mal, seja na estrada, seja em todos os seus dias. Que eles possam ser, como falei já antes, repito, que eles possam ser bênção lá, como foram bênção aqui nas nossas vidas. E que o Senhor os abençoe grandemente. Que o Senhor também nos abençoe grandemente. E vamos seguir, e vamos continuar, e vamos perseverar em proclamar a verdade que é Cristo, seja para as nossas vidas, seja para a vida de tantas outras pessoas, do nome de Jesus, e glórias a Deus por isso. Amém? Que Deus abençoe a cada um de vocês grandemente, no nome de Jesus. Que Deus fale ao coração de cada um de vocês, mais uma vez eu peço, no nome de Jesus, que o coração de cada um de vocês permaneça, é o que eu peço, em Cristo Jesus. Tenha um restante de noite abençoadíssimo, tenha um início de semana abençoadíssimo e que jamais falte o óleo da unção sobre a sua vida, que jamais falte a graça do Senhor em seu coração, que jamais falte o discernimento do Senhor na sua mente, que jamais falte o amor de Deus em tudo que você fizer, em tudo que você realizar, em o nome de Jesus. Até a próxima. Que bom que você esteja aqui conosco. Que bom que você, espero eu, tenha sido abençoado pela palavra de Deus mais uma vez. Tenha uma noite abençoadíssima. Que a graça de Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre sobre as nossas vidas. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre nós, nos dando o seu favor e volte a sua face para nós e nos dê a paz. Uma noite abençoada, uma semana abençoada, em o nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Fique em paz, fique com Deus, não perca a essência. Amém.